Ei, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu transformei os nichos que eu tinha comprado pro apartamento antigo e mal usei no banheiro das crianças, as mesinhas de cabeceira do apartamento novo. Vou mostrar tintim por tintim pra vocês como é que eu fiz essa transformação. E, gente, se vocês não estão entendendo por que eu tô contando desse assunto, eu já mostrei pra vocês no vídeo da semana passada como fazer compras inteligentes. Aqui nesse canal eu mostro pra vocês que decoração é possível, que não necessariamente você tem que gastar muito para ter uma casa aconchegante, uma casa prática. Mostro pra vocês como fazer coisas manuais do it yourself para transformar na sua casa. Dou dicas pra vocês de como saber gastar o seu dinheiro de forma assertiva, gente. Comprando coisas que valham a pena, coisas que sejam atemporais, que você possa transformar e que essas peças de decoração, sejam móveis ou objetos, durem com vocês por muito tempo e seja um excelente investimento. Então, se você ainda não segue a gente, já aproveita, já se inscreve aqui no canal e não se esquece de deixar o like. Pra mim é super importante que vocês deixem seus comentários, que vocês digam se vocês estão gostando, se vocês não estão, deixem um like, compartilhem com algum amigo que precisa decorar a casa dele. Eu amo quando vocês deixam os comentários por aqui. Então vamos lá ver como é que ficaram as mesinhas de cabeceira? Gente, eu tinha comprado esses 3 nichos no Mercado Livre, que era para decorar aqui o banheiro das crianças. A ideia era pintar eles de azul, com o azul do teto do quarto do Frederico, e colar umas estrelinhas, enfim. Resolvemos nos mudar e eu tô dando novas utilidades, tanto para esse espelho de acrílico quanto para a luminária que eu tinha colocado nova aqui no banheiro. E agora eu também quero dar uma nova utilidade para esses 3 nichos. Eu vou fazer uma mesinha lateral. Eu vou fazer 2 mesinhas laterais para cama, uma com esses 2 nichos pequenos e outra com esses outros 4. Só para vocês entenderem, eu comprei mais um conjunto de 3 nichos. E agora eu vou começar a montar. Esse papelão aqui, gente, é porque, lembra, o nicho é vazado de um lado. Então eu preciso fechar o nicho aqui, ó. Então eu preciso fechar esse vão do nicho para eu conseguir montar um em cima do outro. E aí eu vou mostrar para vocês como é que vai acontecer. E essas vão ser as minhas mesinhas de cabeceira lá do quarto do apartamento novo. A primeira coisa que eu fiz, gente, foi testar qual seria o formato, já que, na verdade, cada nicho tem um tamanho, né? Eram 2 médios, 2 pequenos e 2 grandes. Com cola cascorês branca, né, eu comecei a colar os nichos que não iam precisar ser fechados com o papelão, né? Que eu falei pra vocês que depois eu substituí por papel Paraná, porque deu um acabamento melhor, porque não tem ondulação no topo. Peguei guache branca, que é uma tinta mais barata para pintar um volume de peças, né, muito grande. E fiz a primeira mão de tinta, que foi para poder tirar a cor da madeira. Na sequência, peguei os nichos, coloquei em cima do papelão e comecei a cortar os fechamentos, né? Fiz um molde com caneta e com estilete eu fui cortando. Estilete e tesoura, né? Cortando os círculos para fazer os fechamentos. A ideia das mesinhas é que fossem 2 totens monolíticos mesmo, só que desencontrados. Então, fazer um desencontro que fosse perceptível, né? Essa diferença entre o tamanho dos nichos. Para testar na mesa maior, eu fiz questão de fazer
todos os fechamentos dos nichos, principalmente porque como eles são maiores, proporcionalmente esse desencontro eu queria que fosse um pouco maior. E aí não estava dando estabilidade sem fechar o fundo. Então fechei todas as 3 peças maiores e aí sim fui testando o fechamento. Aqui você consegue olhar que o topo tem uma ondulação, por isso que depois eu fiz a substituição de Paraná. Depois da primeira demão de tinta de guache, eu dei ainda a segunda demão também com guache, gente, para tentar deixar o fundo o mais branco possível, para aí sim eu entrar com a tinta acrílica. Definido como é que elas iam ficar, o formato, eu comecei a achar, gente, que elas estavam um pouquinho baixas, principalmente a mesa maior. Então eu resolvi pegar uma lata de papelão e fazer os pés para essa lata. Resolvi cortar 3 pedaços dessa lata para fazer 3 pés na base maior. Lixei mesmo, né, com serrote, cortei com serrote esses 3 pés. E aí, mesmo o procedimento, fiz o fechamento de todas as partes de topo e de fundo. Para dar acabamento aos pés que eu resolvi colocar na mesa maior, eu peguei corda de algodão de 10 milímetros e aí revesti toda a parte externa dos 3 pés. Eu achei que ficou bem charmoso e deu uma quebrada em toda a mesa que vai ficar toda branca, né? Depois dos pés todos revestidos, eu voltei a pintar os nichos para tentar deixar ele o mais branco possível, para deixar um retoque final só depois que ele já tivesse montado. Para colar os pés, eu usei cola quente e, na verdade, eu precisei fazer mais um pé. Eu usei 4 pés na base, porque 3 ele ficou meio bambo, tá? Usei cola quente para colocar os nichos e aí depois da base já com os pés, foi só montar os outros nichos um em cima do outro no formato que eu achei que ficou melhor. Do it yourself não dá tanto tempo para acabar, mas eu precisei me mudar primeiro para depois voltar a focar nas mesinhas. Elas vieram mais ou menos pintadas. Lembra que eu comecei a pintar elas com tinta guache, que é uma tinta mais barata, para poder dar o fundo e tirar essa carinha de madeira, né, de MDF. Depois disso, gente, de dar umas 3 demãos de guache, o que eu fiz, na verdade, foi usar tinta PVA para recobrir toda essa parte. Mesmo assim, ela ainda não ficou muito, muito branquinha. Então, a última etapa da pintura foi usar a tinta spray branca, que é uma tinta bem mais cara, ou seja, a tinta mais barata é a guache, depois vem a PVA e, por último, é a tinta spray. E aí, só para dar o acabamento final, eu usei a tinta spray branca. Usei a tinta brilhosa mesmo, porque era a tinta que eu já tinha aqui em casa. E apesar da tinta brilhosa mostrar um pouco mais as imperfeições, eu achei que o resultado final ficou muito legal. Não mostrou muito as imperfeições, ficou bem bonito o resultado. E por último, gente, eu usei o verniz fosco, que também era o que eu tinha aqui em casa, para poder finalizar essa pintura das mesas.
Gente, espero que vocês tenham gostado desse Do It Yourself. O que vocês acharam das minhas mesinhas de cabeceiras novas? Eu sei, gente, muita gente vai falar que eu podia ter comprado umas baratinhas na internet, mas não, gente, pra mim esse tipo de compra não é uma compra assertiva. Eu fiz um móvel com peças que eu já tinha em casa, totalmente personalizado, que ninguém vai ter mesinhas iguais a minhas, a não ser você que tá vendo esse vídeo e vai poder replicar na sua casa. Tá bom, gente? Como eu falo sempre, é um prazer imenso estar com vocês por aqui. Eu vejo vocês na próxima semana. Um beijo enorme e até lá.